Boa tarde! Estamos aqui com o nosso programa Amigos do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença também de alguns amigos, né? Então nós estamos aqui hoje comigo, Natália, com a presença da Tayana, da Natália Miranda, do Ezequiel e da Thalita. E hoje, gente, nós vamos aprender sobre a vida de mais um santo, né? Ele ainda não é considerado santo, mas ele tem muito a nos ensinar sobre a questão de santidade. E nós vamos falar hoje sobre servo de Deus, Marcelo Câmara. E para isso a gente vai iniciar contando um pouquinho da história dele para vocês, para a gente já ir, né, sabendo um pouco mais como foi, né, a vivência de vida dele. Bem, o servo de Deus, né, Marcelo Câmara, era um jovem, leigo, professor, promotor de justiça. Ele era chamado, né, de Marcelo Henrique Câmara. Ele deixou essa vida em 20 de março de 2008, uma quinta-feira santa, com fama de santidade. Buscou santificar-se nos afazeres cotidianos, ordinários, em meio às realidades temporais, celebrando as alegrias e carregando as cruzes de sua existência. Sobretudo, identificando-se com o sofrimento redentor de Cristo, no oferecimento de sua enfermidade, né, que era uma leucemia, vivida com alegria e paz cristã. Sua vida retrata a essência da santidade como uma abertura generosa e constante à graça de Deus e nos abre os olhos para o verdadeiro milagre da caridade. Realizar as atividades mais comuns, aparentemente sem qualquer transcendência, com um coração grande voltado para Deus, conferindo-lhes assim valor de eternidade. No começo deste terceiro milênio, em meio aos desafios de um mundo altamente materialista, individualista e secularizado, nos confirma que a santidade é um chamado para todos. Marcelo viveu em companhia dos pais até os 10 anos, quando, contra a sua vontade, enfrentou a separação do casal. O fim do casamento dos pais, no ano de 1989, provocou uma grande mudança na sua personalidade, tendo-lhe forçado o amadurecimento pela dor. O menino, de apenas 10 anos, ao ir morar com a mãe e o irmão mais novo, Murilo Eduardo, passou a ter a atitude de um verdadeiro adulto na condução da família, preocupando-se com o trabalho da mãe, com os gastos da casa, sentindo-se responsável pelo futuro dos familiares, preocupação que o acompanhou por toda a vida. Dotado de inteligência ímpar e rara eloquência, características marcantes em sua pessoa, a dedicação aos estudos rendeu-lhe uma notável formação, considerando aluno exemplar nos primeiros e segundo graus, passou na primeira tentativa no concorrido vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, ingressando no curso de Direito em março de 1997, com distinta colocação, concluindo em dezembro de 2001, e obtendo o grau de bacharel em fevereiro de 2002. Sem embargo, a paixão pelo saber e a busca de uma intensa formação intelectual revolucionadas pelo fundo processo de conversão interior que se iniciou no segundo semestre da faculdade, quando aceitou o convite feito pelo saudoso Monsenhor Francisco de Sales Bianchi, então diretor espiritual do movimento de Emaús em Florianópolis, para fazer experiência de Deus através do curso de Valores Humanos e Cristãos, que lhe proporcionou um encontro pessoal único com Cristo Senhor, dando um sentido novo à sua existência e, consequentemente, à sua busca intelectual, que passou a consubstanciar-se, sobretudo no acesso à verdade daquele com quem se encontrou. Marcelinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos, costumava saudar a todos desejando paz e bem. Estudiosos profundos e autodidata da doutrina católica, mantinha uma postura firme face às propostas ou ensinamentos contrários, jamais transigidos com o erro em questão de fé e moral, esclarecendo as fontes bíblicas e magisteriais que revelam o ensinamento correto, ao mesmo tempo em que fazia com mansidão e humildade de coração. Seu amor à Igreja foi intensificando-se, e esse amor levou a defender com heroísmo a Santa Igreja perante os colegas universitários e professores
todas as vezes em que era injustamente atacada. Não obstante ser um jovem atraente pela boa aparência e riqueza interior, nutria um profundo respeito pela figura feminina na qual enxergava a beleza do Pai Criador, demonstrando assim um coração casto, puro de sentimentos e de atitudes. Após um brevíssimo namoro com uma jovem, percebendo a incompatibilidade do casal, encerrou o relacionamento amoroso, entregando à moça um buquê de flores, em sinal de respeito e fraterna estima. Ainda que tenha cogitado a vocação sacerdotal durante a faculdade, decidiu seguir a carreira de promotor de justiça, em conjunto com sua grande paixão, a docência. O ideal de santificação das atividades temporais cotidianas, sobretudo do trabalho profissional, preconizado por São José Maria Escrivá, foi vivido intensamente por Marcelo, na medida em que soube transformar as realidades humanas da família, da profissão, do estudo, do lazer, da amizade e do descanso em locais privilegiados de encontro com Deus. No desejo de conduzir e oferecer o trabalho profissional para Deus, Marcelo avançou na formação intelectual, buscando sempre aperfeiçoar o conhecimento adquirido, não para sua vanglória, mas para poder melhor servir. Marcelo marcou profundamente as pessoas que com ele conviveram, não somente pelo seu conhecimento em comum, mas por não se importar em gastar tempo com os familiares, colegas de trabalho, alunos e amigos. Assim, além da sua completa dedicação ao trabalho profissional e religioso, são características marcantes de seu ser a palavra acolhedora, o sorriso encantador, o companheirismo, a disposição em ajudar, a riqueza de sentimentos em seu coração, sem contar a fé viva e inabalável, o intenso amor a Deus. Enfrentou uma dura provação a partir de setembro de 2004, quando subitamente perdeu os movimentos das pernas, necessitando ser internado com urgência. Nesta ocasião, recebeu o diagnóstico de linfoma linfoblástico, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, disseminando tumores que se desenvolveram, principalmente no tórax. Em novembro de 2007, quando a doença já havia atingido a corrente sanguínea, foi diagnosticado com leucemia. Entre agravamentos da doença e melhoras do quadro, no hospital ou em casa, era atendido semanalmente por um sacerdote e um numerário da obra. No período que antecedeu a doença, já havia adquirido o hábito de participar da missa diariamente. Marcelo não se deixou abalar pelo sofrimento e pela dor física e emocional de ver os entes queridos padecerem, transformando-os, como tudo em sua vida, em local de encontro profundo com o Senhor. Mesmo doente, continuou a trabalhar e a estudar. A certeza de poder servir a Deus através do trabalho profissional impeliu, mesmo debilitado pela doença, a estudar com afinco para enfrentar o concorrido concurso para o Ministério Público Estadual, o qual passou em 5º lugar, sendo nomeado em 23 de 2007. Assumiu o cargo não sem antes enfrentar mais uma contradição. O prévio exame da saúde atestar a sua capacidade de exercer a profissão. Todavia, o médico, não querendo assumir sozinho a responsabilidade e apesar de ter concluído pela perfeita possibilidade de Marcelo trabalhar, alertou a comissão de exame sobre o tratamento contra a doença, o que já era de conhecimento da comissão. Após a designação de junta médica, ratificou-se o exame anterior. Enfim, concluiu-se a nomeação. Foi caridoso. Preocupou-se com a alma do próximo sem olhar tanto para os seus erros, mas também sem compactuar com eles ou diminuir-lhe a responsabilidade por seus atos e correspondente necessidade de reparação, conforme a justiça dos homens. Tal detalhe de caridade somente veio a público durante a homilia da missa de 7º dia, quando o celebrante contou o fato que Marcelo humildemente deixou escondido, que tinha confidenciado à avó paterna.
Marcelo buscava a perfeição nos seus afazeres, por amor, porque sabia que isto era agradável a Deus. Conseguiu, em meio às suas atividades profissionais, a vida social e a dor, manter a alma contemplativa, a presença de Deus, através do cumprimento heróico de um plano de vida que comportava, dentre outros compromissos, a diária recepção da Eucaristia, a oração do terço e a meditação, bem como a busca periódica da direção espiritual e da confissão. Neste espírito, sobreveio a última internação no final de fevereiro de 2008, a qual não pôde mais resistir, e assim, no dia 20 de 3 de 2008, em uma quinta-feira santa, exatamente um ano após a sua nomeação como promotor de justiça, veio a falecer, sendo enterrado na sexta-feira santa, 21 de 3 de 2008. Gente, já deu para perceber, né, que ele era um jovem que tem muito a nos ensinar, e acho que agora a gente pode estar falando um pouquinho, né, sobre a vida dele. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar do Marcelo Câmara era a questão dos estudos, né, da profissão que ele teve. Ele era promotor de justiça, né? E uma das coisas que, quando a gente estava lendo, que falou pra gente, né, é a questão de santificar-se nos afazeres. Assim, como o Marcelo Câmara, ele se santificava nas coisas simples, né, na vida dele, como promotor de justiça, né? Então, ele celebrava as alegrias e carregava as cruzes da sua existência, né? O que foi mais impactante, assim, para vocês na vida dele? Eu acho que foi a conciliação da vida dele social e a vida dele espiritual. Ele conseguiu muito bem conciliar a vida na Eucaristia e tá sempre servindo a Deus, e também conseguiu viver aquilo que hoje se espera de um jovem, né? O estudo, o trabalho, a busca para melhorar a vida financeira, né? E ele conseguiu muito bem conciliar essas duas vidas, e hoje em dia é muito raro a gente ver, né? Sempre alguém vai tentar abdicar de alguma coisa, ou da vida espiritual, ou então dos estudos, né? Eu achei uma coisa que me marcou muito a respeito da vida dele foi... eu vi um vídeo da mãe dele contando, né, a história, e ela falou que no hospital, quando ele estava internado, ele que consolava as pessoas que estavam ao redor dele, assim, ele passando por uma dor assim extrema, e ele que consolava as pessoas, e sempre com um sorriso no rosto, assim, tipo, parecendo que ele não estava sentindo dor nenhuma. E uma vez, eu acho que foi o diretor espiritual dele que chegou no hospital para visitar ele, e ele foi e confidenciou isso para o diretor espiritual dele, falando que ele estava com uma dor de cabeça assim insuportável. E o diretor espiritual dele virou e falou assim: nossa, mas como que você está com uma dor de cabeça insuportável e continua com esse sorriso no rosto, assim, tipo, irradiante? E as pessoas que conviviam com ele falavam que isso era uma coisa comum dele desde sempre, que ele transmitia paz, transmitia luz pelo olhar dele, pelas palavras dele, o sorriso que ele sempre recebia as pessoas. Acho que isso é uma coisa que toca muito, porque ele tinha os problemas dele, ele estava com uma doença super grave, e mesmo assim ele continuava sorrindo e não demonstrava. Hoje, o natural é uma pessoa estar super para baixo por causa dos problemas, uma coisa tão simples faz com que a pessoa comece a reclamar da vida, e ele não. Ele continuava com um sorriso no rosto, consolando as pessoas que estavam perto dele, em vez de ser o contrário, né? Porque ele que estava passando por dor, por uma leucemia, e, nossa, isso me impressionou muito na vida dele. Pode. O que mais me chamou a atenção nele, na história dele, eu não conhecia, mas estou conhecendo agora. Mas acho que 2 ou 3 pontos que me chamou bastante atenção, né? A separação, o divórcio dos pais dele, quando ele tinha 10 anos de idade.
e a forma madura, né? Porque muitas das vezes, hoje em dia, nós temos uma adolescência, uma juventude muito fraca, vamos dizer assim, né? Muito cheia de mimimi, muito assim, ai, eu vou usar drogas por culpa do meu pai, eu sou assim por causa de alguém, eu sou não sei o quê, muito cheia dos mimimis. Então, o que relata aí na história dele lá é que ele teve uma atitude de homem maduro e que ele buscou isso a favor dele e da família dele, né? Ao contrário do que muitos hoje faz, porque infelizmente o divórcio é o divórcio é uma realidade que está bem presente na nossa vida. E não só isso, né? Diversas dificuldades que a gente passa, muitas das vezes a gente coloca a culpa dos nossos erros em cima disso. E ele trouxe isso a favor dele, né? Ele reverteu a história dele, ele agiu de forma madura. O que falta na nossa juventude de hoje é pensar de forma mais madura. Quanto mais o tempo passa, né, vemos com que os nossos jovens, a gente está amadurecendo muito mais lento, demora mais a amadurecer. E ele não, né? Ele teve essa maturidade. E primeiramente também, ele ainda não conhecia a Deus nesse processo, né? Então você pode perceber uma grande graça de Deus em cima da vida dele também, dele pensar dessa forma. Mas que ele teve o encontro com Deus no segundo semestre da faculdade, e mesmo assim, né, igual, eu não duvido que ele tenha tido as crises dele, mas muitas das vezes a gente está na igreja, quando a gente passa por um período de conversão, a gente acha que a gente tem que deixar tudo e tal, né? Ele não, com certeza, né, ele sabia o lugar dele, sabia servir a Deus, teve uma consciência daquilo que teve que passar por o autoconhecimento, coisa que a gente já falou naqueles últimos programas, né? Ele sabia o lugar dele, né? Ele gostava daquilo e trouxe isso a benefício próprio, por exemplo, para poder, né, crescer em odor de santidade dentro daquilo que ele fazia, né? Com certeza, as excelentes notas, a excelente performance dele no trabalho vai contar no processo de canonização dele, né? Essa fama que ele trazia, ele não trazia só a fama de quem reza, de quem vai na igreja, mas sim de um bom profissional, daquele que deu tudo de si, que era perfeito, né? Que era muito bom para aquilo. Eu acho que é só. Eu acho que a virtude mais interessante que eu pude notar nele foi a gratidão que ele tem por Deus ter mantido ele aqui na Terra durante esse sofrimento dele. E até uma frase que ele falou, né? Se ele permanecesse aqui na Terra, ou se ele fosse para o céu, né? Se ele fosse, tudo isso seria graças à misericórdia de Deus, né? Na vida dele. Então é um ponto muito interessante. A pessoa tem gratidão por tudo aquilo que ela vive, né? Uhum. Aqui, eu achei que eu também conheci a história agora. E que tem uma partezinha aqui que diz que a vida dele retrata a essência da santidade como abertura generosa e constante à graça de Deus. E mais para frente diz aqui que ele realiza, assim, com verdadeiro abre os olhos para a caridade e com o coração voltado para Deus, né? Mas assim, o que mais peguei aqui é essa questão da essência da santidade como uma abertura generosa à graça, né? Essa entrega a gente vê na vida dele, eu vendo agora também, né? Assim, foi assim, a vida dele foi assim, lá em cima, quando ele estava conseguindo, alcançando assim, aquela tudo, ele já tinha ali uma posição boa ali, e logo ele foi acometido pela doença lá, né, que jogou ele lá embaixo de novo, mas ele viu isso não como, assim, ele poderia ter visto como Deus tirando as conquistas dele, né, que hoje seria, assim, se fosse um jovem. A gente vê que os jovens de hoje, assim, como a Tayana falou ali, questão da maturidade, né, poderia ver isso como, assim, um motivo para se afastar, para não, assim, se revoltar com Deus, né, justamente no momento que estava conseguindo as coisas, estava tudo ali caminhando bem, ali tinha uma vida, assim, uma posição boa socialmente falando, ali tinha uma vida boa, assim, estava com suas conquistas, assim, apesar das coisas que ele viveu ali muito novo, na separação dos pais, tudo aquilo, que também era motivo ali que poderia ser motivo para uma revolta, né? Mas ele soube olhar isso com muita maturidade e confiando
na graça de Deus, né? Dando essa abertura generosa ali. Então a gente vê ali, fala também que ele fazia nas pequenas coisas, nos atos comuns, né, da vida. Ali é isso, assim, ele viveu nessa doença como, assim, a forma de santificação para ele, né? Assim como eu já falei também, assim, que é algo particular de cada um, né? Assim, a gente tem que viver a nossa santidade da forma com que Deus na forma com que nos é proposto viver, né? Então, assim, para ele foi proposto essas dificuldades, né? A doença, a separação dos pais, e ele soube viver isso com muita maturidade desde pequeno. Né? Verdade. Gente, eu sei que tá bom, né? A gente tá aprendendo bastante, mas a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta, né? Para aprender mais sobre a vida dele. E a gente conta com você, não sai daí não. Estamos com o nosso programa Amigos do Céu e agora nós também temos aqui a presença do Ulisses, que trouxe pra gente uma relíquia, né, do Marcelo Câmara, né, Ulisses? Sim, essa aqui é uma relíquia de terceiro grau. Vou explicar um pouquinho sobre o que é relíquia, né? Relíquia de primeiro grau são partes, né, do corpo do santo. Relíquias de segundo grau são objetos pessoais do santo, né? E relíquias de terceiro grau é aqueles objetos que tocaram o corpo, né? Ou seja, isso aqui é um tecido que foi tocado, que cobriu a urna no processo de abertura de beatificação dele, né? Então, isso aqui foi um apostolado do Marcelo Câmara, né, de Florianópolis, que eu fiz o pedido e eles mandaram. Então, já quero dar de presente para o Tayama, né? Relaxa! Eu acho que ele tá gostando. Eu fiquei emocionada, muito. Conheci ele hoje, já estou apaixonada. Então, assim, é fácil conseguir uma relíquia de um santo, é só você mandar, né, um e-mail e pedir para aquele apostolado. Então, alguns mandam, outros é um pouco mais difícil, né? Mas no Marcelo Câmara a gente conseguiu essa relíquia e esse foi um plano que cobriu a urna com o corpo dele no processo de abertura de beatificação, né? Que, se eu não me engano, foi em março desse ano. Se eu não lembro a data. Tudo a ver, gente. Meu aniversário é em março. Eu acho que é providência. Gente, e é importante a gente falar que o Marcelo Câmara, ele era brasileiro, né? Sim, ele tem um servo de Deus, assim, brasileiro. no Brasil, assim. Ele é da Arquidiocese de Florianópolis, né? E é bom a gente citar que a Arquidiocese de Florianópolis tem vários candidatos, né? O Padre Léo mesmo, que era da Canção Nova, né? O processo dele foi aberto um final de semana antes do processo de Marcelo Câmara, lá em Florianópolis também. Então, tem vários, né, a caminho da santidade da Arquidiocese de Florianópolis. Gente. E o Marcelo Câmara, ele deixou muitos ensinamentos pra gente, né, como a gente está vendo aqui. E um desses ensinamentos é o encontro que ele tinha com Deus. O Marcelo Câmara, ele encontrava Deus em algumas oportunidades também, né? Como na profissão, no estudo, no lazer, na amizade, no descanso. Então, é um convite, né, a nós jovens, né? O Marcelo Câmara, ele também era jovem, a nós pegarmos o exemplo dele e aplicar hoje, né, nos dias de hoje. Por que não nós não podemos ter um encontro com Deus no nosso descanso, seja nos nossos estudos, assim, né, uma oportunidade que às vezes a gente acha assim, eu não tenho tempo de estar ali, sei lá, 3 horas de oração, 2 horas de oração, né? Mas às vezes a gente pode estar aproveitando os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de descanso e ter Deus ali como nosso melhor amigo, né? Sim. Eu tô aqui encantada com ele, gente.
Mas, como a Nath falou, né, são detalhes que eu prestei bastante atenção nessa história dele, sobre como ele servia a Deus, né, nos estudos, no trabalho. Ele queria dar o seu melhor, né, não por orgulho próprio, não por, por soberba e tal, assim, para ser melhor que os outros, não, mas por caridade. Tem até uma parte que eu li lá que estava escrito assim, que ele dava o seu melhor serviço em troco de caridade, né, por caridade na caridade. Acho que marca muito a história dele por ser um jovem. Outra coisa que eu também estava pensando, né, refletindo bastante, na hora que a Nath também falou, que a pequenininha falou assim, no descanso, né, que ele servia a Deus no descanso, no seu descanso. Importante também, porque muitas das vezes a gente entra como ativistas, né, a gente entra na igreja, a gente começa a passar a gente quer trabalhar, quer servir a Deus, mas a gente não entende que o descanso também é uma forma de oração, né? Tem um santo que fala, não sei que santo é, que fala que o descanso é uma forma de oração. E como é difícil, muitas das vezes, a gente, nessa correria do dia a dia, a gente entender isso, né? Acho que é só doação, 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 doação. E não é, Deus também quer o nosso descanso, Deus quer servos descansados, né? Que eu acredito que quando a gente entende o que é servir a Deus de uma forma completa e ampla, né? A gente não cansa, não entra nesse ativismo e não se cansa de servir a Deus. Eu acho que ele entendeu isso super bem. É interessante ver também, quando vocês estavam lendo, né, sobre a vida dele, ele não reclamava horas nenhuma, né? Então sempre estava com um sorriso no rosto, mesmo doente, né? Ele na cama lá com dor de cabeça, né? Quase morrendo e sempre sorrindo. E muitas vezes a gente fica cansado, estressado, reclama, né? E com ele a gente aprende que no cotidiano a gente consegue servir a Deus com um sorriso. Tem coisa demais para fazer, vamos lá, maior paciência, vamos fazer, né? Deus, tão santa, não sei qual falava que para lavar a panela, ela lavava dando graças a Deus, né? Então, eu não lembro quem é, mas... mas assim... Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer santificando o dia, né? Santificando o trabalho. Isso que ele ensina muito a gente. Não, é só uma coisa que eu lembrei de um homem que fez um encontro com ele. Eu não sei se era da Opus Dei que ele era, alguma coisa assim, da Opus Dei, né? Que eles fizeram um encontro e o Marcelo ficou encarregado de começar o terço. E esse homem que estava lá, ele falou que ele não estava conseguindo se concentrar muito bem no terço. E aí, quando o Marcelo começou a falar, a meditar o terço, ele falou que veio uma paz tão grande, isso em vida ainda, né? Veio uma paz tão grande no coração dele que ele conseguiu meditar. E aí ele fala que sempre quando ele está querendo rezar o terço, que ele não está conseguindo se concentrar, é como se ele ouvisse a voz do Marcelo na cabeça dele. Ele até deu o exemplo, assim, que quando a gente está conversando sozinho, sem falar mesmo, a gente ouve uma voz. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Só que é a nossa voz, né? E ele fala, assim, que quando ele precisa, ele pede a intercessão, né, do Marcelo, e ele ouve a voz dele na cabeça, como se ele estivesse voltando àquele momento que ele estava rezando o terço. E, assim, eu achei muito... intenso isso, né? E é uma forma que a gente poderia, porque para ser canonizado o santo, né? A gente tem que precisar começar a pedir a intercessão dessa pessoa, né? Então acho que seria uma boa, é um rapaz, né, jovem, e eu acho que nós jovens poderíamos ajudar a canonização dessa pessoa, pedindo a intercessão, porque precisa de um milagre para ser beatificado e depois precisa de outro milagre para ser canonizado, né? Então, eu acho que a gente pode começar a pedir a intercessão, acho que não custa nada também, e isso me tocou muito a respeito do Santo Terço, né? Eu acho que agora, toda vez que eu vou rezar o terço, eu vou lembrar do Marcelo por causa disso. Uma coisa que também me chamou muita atenção era que ele defendia sua fé na faculdade, né? Porque muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas, é muito raro, né? A gente vê as pessoas, às vezes, vão para faculdades, né? Diante de tantas doutrinas, assim, e a gente acaba meio que ficando meio assim, né? Meu Deus, e a minha fé, né? E o Marcelo Câmara, ele não deixou, assim, as doutrinas, assim, aquelas coisas, assim, que ele aprendeu,
né, afastar dele, né, da fé que ele tinha. Ele soube conciliar, né? E é muito raro isso hoje em dia. verdade. Normalmente os jovens, eles perdem a fé na Sim, faculdade. Ele se porque converteu na faculdade, né, Nath? A faculdade, ela é praticamente feita para fazer os jovens saírem da igreja, porque é uma coisa assim bem complicada o jovem, ele precisa estar muito firme na fé para estar na faculdade. Hoje em dia nem precisa ser só faculdade, nas escolas mesmo, né? E ele conseguiu fazer isso com excelência, ele defendia. Sim. Detalhe, né, gente? A faculdade ainda estadual, da federal, daquelas que é mais pesada ainda, né? Que tem um que é a mais. Porque hoje em dia a gente sabe da realidade, né, do marxismo impregnado dentro das escolas, dentro das faculdades, tudo que é a realidade religiosa dentro da faculdade, né, é uma realidade muito devastadora, que afasta por completo, né? Eles não transformam os jovens só, não levam para outras religiões, ele leva os jovens a crer em nada, né? Eles ficam completamente perdidos mesmo em questão espiritual da fé. E ele não, né? Ele teve aquela conversão durante a faculdade, foi firme e centralizou mesmo, assim, na vocação dele, na vocação que ele sentia, que era pelo ato jurídico, né? Pelo direito e tal. Quando a gente fala disso, eu lembro quando eu entrei, né, para a faculdade, que nos primeiros meses, assim, eu já cheguei e aí eu encontrei o grupo de oração universitário, né? E como foi bom eu ter encontrado aquele grupo de oração, né, o GOL, e assim, como eu pude fazer amigos, amizades que, assim, né, me edificaram muito e ainda, né, tenho essas amizades. Sou muito grata, né? Então, como é bom a gente ter essa convivência, né? Na faculdade também. E se observando, ele estudava direito, né? Sim. E ele se converteu na faculdade estudando direito. E você vê muitas pessoas que vão fazer direito acabam perdendo a fé, né? E acabam desviando para um caminho ou outro. E ele se converte, vai buscar Deus, conhece a Opus Dei. Sim, e certeza que também ele levou alguns amigos dele para próximo de Deus, né? Com o testemunho que ele tinha, né? Assim, com a vida que ele levava, com aquilo que ele vivia. Esses dias assistindo a live no Instagram dele, né? Da apostolado dele, e algumas pessoas estavam comentando sobre os amigos, né? Comentando como era conviver com ele. E muitos voltaram para a igreja, se converteram através do testemunho que ele apresentava, né? Sim. Apesar dos questionamentos, né, que todo mundo sofre na faculdade, um católico, né, a liberdade da gente de expressar a nossa fé, né? A gente não pode colocar uma cruz, Sim. um crucifixo que a pessoa já vem perguntar por que você usa, né? Já começam a falar que é idolatria e demais coisas. E ele teve sempre o coração voltado para Deus, né? E eu acho muito interessante aquela frase que o padre fala, corações ao alto na missa, e a gente fala, nosso coração está em Deus, né? Eu acho muito forte, e eu acho que realmente ele pegou isso para ele, né, na vida dele. Eu acho bem interessante. Sim. Outra coisa que eu acho que a gente pode falar dele, gente, é que ele fazia tudo com amor, né? E ele nos deixou algumas coisas que nós, jovens, podemos também pegar, assim, de exemplo, né? O Marcelo Câmara, ele levava como meta, assim, né, a confissão, a Eucaristia diária, a questão do terço, né, da oração do Santo Terço, do estudo bíblico, da direção espiritual. São coisas que nós podemos também estar buscando para crescer, né, na nossa fé. É uma coisa muito essencial mesmo, principalmente hoje em dia, porque o mundo não está fácil. Nem a gente estando dentro da igreja, com missa diária, confissão, comunhão, não está fácil, imagina sem, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pegar e agarrar mesmo, independente do que as pessoas vão falar, porque vai ter gente, sim, criticando a gente, e é o que mais vai ter. Mas a gente tem que esquecer isso e levar em conta o que Deus quer pra gente. E eu acho que é bem isso. A gente tá com medo. Tenho medo. Mas é o medo de tá acabando o programa e a gente tá falando. Mas, pegando um pouco que a Natália falou, né?
Santa Missa Diária, terço e tudo, e você vê que ele vem no processo de conversão, né? E quem vem de processo de conversão sabe que é bem mais custoso do que aquela pessoa que já está na igreja há muito tempo, né? Não é fácil você mudar de vida igual você vem num processo. Você vive uma vida, acaba depois vivendo outra, né? Confissão diária, sempre, Santa Missa Diária, sempre comungando, então é para ser santo mesmo. É metanoia, né? Mudança de mente, mudança de vida. Mas eu acho também que esses testemunhos são bons para a gente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está, pelo menos na igreja e tal, está aqui, mas a gente não segue a Deus verdadeiramente. E eu tenho outras pessoas que nunca tiveram contato com Deus, que mostra essa transformação, essa metanoia, como uma oportunidade de, opa, é também para mim, né? Então, eu acredito, e uma coisa que eu estava reparando também, que deixa mais próximo a santidade da gente. Eu sou apaixonada em santos novos, eu sou apaixonada santos novos que eu falo assim, né, nessas pessoas que morrem em odor de santidade, né, mas recentemente eu adoro descobrir, porque não faz com que a gente olhe com uma coisa distante de nós, mas algo que é pra gente, da gente, né, aqui. No nosso caso, temos a Irmã Dulce, né, a Santa Dulce dos Pobres, que tem aqui brasileira, mas de jovem mesmo assim, a gente tem poucos a seguir. E quando a gente fecha os olhos, imagina, nossa, morreu ali em 2008, eu já estava viva, eu estava com 15 anos, o que eu estava fazendo quando eu estava com 15 anos? O que eu estava fazendo em 2008, né? Qual é a minha realidade, qual é a distância? Porque, se eu não me engano, ele entrou na faculdade em 97, 98, foi, né? E ele morreu em 2008. Então, ele tinha aproximadamente, vamos dizer que ele tinha uns 7, 8 anos que ele estava caminhando na fé, que ele estava crescendo, né? Então, é para mim também a santidade, né? E ele é brasileiro, ele está aqui, está bem perto da gente. Então, é uma realidade, um sinal de Deus falando, bora ser santo, galera. Eu também gosto de sempre estar vendo vida de santos, principalmente santos novos, né? Esses santos recentes, porque... Não é só aquele negócio assim de você olhar e falar assim, os santos que eu conheço são aqueles santos que viveram há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, né? Os santos que a gente conhece, padres, freiras, né? São esses santos que estão vindo agora. Igual quando eu conheci Marcelo Câmara mesmo, fiquei sabendo, né? Foi em março agora. Então, eu fui ler sobre a vida e super interessante. É bom a gente pegar alguns exemplos deles e aplicar na vida nossa. Tem vários santos que estamos falando aí, né, nesses 10 programas. Isso. Para finalizar, né, Marcelo Câmara, rogai por nós. Gente, esse foi nosso programa Amigos do Céu de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E eu convido vocês a estarem conosco no próximo programa, falando de mais um santo, né? E vamos aprender muito sobre a vida, né? A vida, a história e falar muito sobre as virtudes. E é isso. Até o próximo.